Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom vê-los, muito bom. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho, né, que vem trazendo para a gente a questão do ensinamento de Jesus para nos guardarmos dos falsos profetas, né? Aquelas pessoas que vêm disfarçadas, né, de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, como Jesus nos trouxe, né? Vou só fazer um esclarecimento antes, porque como todo ensinamento de Jesus traz muitas reflexões para a gente, né? Muitas reflexões, E claro que assim como existem entre os homens encarnados falsos profetas, existem também entre os desencarnados, né? E então assim, hoje eu vou tratar mais em relação a nós que estamos aqui, né, a nossa conduta perante como identificar esses falsos profetas, como que a gente pode se preservar, porque a questão dos, claro, existem espíritos que se passam também por grandes homens que foram grandes exemplos na humanidade, né, tanto com obras como de manifestação mediúnica, existe, mas esse seria um tema que daria um outro assunto de palestra, tão rico que ele é, né? Então, quando a gente pensa nessa passagem, nesse ensinamento do Cristo, como que eu posso, perante a uma pessoa que se coloca como semeador do Cristo, identificar, né, quem são aqueles falsos profetas? Quem são esses homens que se utilizam da intitulação de semeador do Evangelho, de semeador do Cristo, para propagar o caos, a maledicência, né, para desviar os homens do seu caminho, da sua jornada, do seu propósito evolutivo, que é o que a gente está vendo fazer aqui, né? Nós estamos todos em construção, todos procurando aperfeiçoamento, e no nosso caminho, não raras vezes, a gente vai se deparar com essas pessoas. E como se preservar? Como que a gente pode identificar? É uma tarefa fácil? Será que é fácil a gente identificar quem está, né, envolvido com... Às vezes, nem sempre, né? Então, a gente tem... eu separei uns 3 elementos que pode ajudar a gente um pouquinho nessa tarefa, né? Dentro da nossa busca, né, de consistência, do nosso propósito evolutivo, a nossa busca com Deus, da espiritualidade, para que a gente possa identificar as pessoas que surgem no nosso caminho e que trazem a verdade em essência ou que às vezes é só aparência, né? Que se intitulam como profetas e na verdade, quando a gente vai olhar em essência, essas pessoas mais aparecem para nos desviar, para nos confundir, né? Para nos fazer perder aí dentro da nossa jornada. Bom, um primeiro elemento, né, que a gente tem que tomar muito cuidado é com a nossa idolatria, né? As pessoas que têm a arte, né, de manipular, essas pessoas que às vezes elas se colocam à frente como líderes religiosos, mas não só como líderes religiosos, pessoas que às vezes são formadoras de opinião, pessoas que às vezes se dizem condutoras ali para amparar, muitas vezes são pessoas que falam muito bem, são pessoas que têm a arte, né, de falar bem, de envolver, e às vezes se torna meio difícil, porque aí a gente, aquela pessoa fala tão bem, ela se
apresenta de uma forma tão eloquente que a gente acredita, né? E aí a gente coloca aquela pessoa num pedestal e fala, não, eu não preciso questionar, tudo que aquela pessoa fala é verdade. E aí aqui eu vou abrir um parêntesezinho para a minha experiência individual religiosa. Eu já fui de vários segmentos religiosos e quando eu optei a entender melhor, eu não falo que eu sou espírita porque é um compromisso muito sério, né? Eu ainda estou no aprendizado, ainda estou aqui caminhando formiguinha. Mas quando eu fui apresentada a doutrina espírita e que eu tomei a decisão, que eu falei, gente, tem muito valor essa doutrina, uma das coisas que me fez tomar essa decisão é o convite que a doutrina espírita tem da fé raciocinada. Tanto o ensinamento do Evangelho, como as obras que vêm de amparo, né, que a gente recebe psicografadas e os grandes líderes, nos convida o tempo todo a gente estar questionando. Não receber tudo de forma passiva. E esse convite do Espiritismo, ele é muito interessante, porque realmente ele nos instiga ao crescimento. Ele nos convida a gente a entender a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e o nosso papel aqui. Porque a gente está aqui de passagem, aqui é uma escola, mas a gente tem, cada um de nós tem um propósito, a gente veio aqui para uma finalidade. E a doutrina espírita, ela traz esse convite de forma muito consistente. Vamos pensar, vamos acreditar, mas vamos entender, né, quais são as nossas relações com o meio, com Deus e com os outros. Então, quando a gente se coloca na condição de idolatrar uma pessoa, seja ele um líder religioso, seja ele um formador de opinião, seja ele alguém que se propõe a dar um amparo espiritual, em qualquer escala, a gente tira esse nosso senso crítico. Porque a gente acaba tendo uma tendência de acreditar, de validar tudo que aquela pessoa fala. A gente não questiona. E quando a gente tira o nosso senso de criticidade, a gente se coloca numa condição de vulnerabilidade muito grande. Então a gente facilita, ser envolvido em situações em que pode trazer para a gente mais confusão mental, nos desviar do nosso caminho, do nosso propósito, e às vezes se envolver realmente em artimanhas de pessoas que se dizem semeadoras do Evangelho e na verdade são falsos profetas, Isso. Então, uma das condições que um dos elementos que a gente precisa muito colocar na vivência da nossa fé é o elemento fé raciocinada. É a gente sempre questionar. Não estou dizendo para isso para a gente sempre pedir prova, Porque a gente tem essa também a nossa dificuldade, mas pelo menos tentar entender, tentar compreender, tentar buscar o conhecimento e tentar vivenciar isso, trazer isso para a nossa vivência do dia a dia. E falando em vivência, esse é um outro ponto muito interessante. Outro dia eu estava até vendo uma palestra que eu achei muito interessante, que casa a questão da ciência com a religião, que é um grande cientista comportamental, e ele falava assim, eu achei interessante porque ele fez uma palestra para falar dos ensinamentos do Cristo, só que ele fez isso com uma abordagem científica. E o que ele trouxe de mais consistente é a vivência do Cristo, era a coerência. Então, como que eu identifico que uma pessoa ela é incoerente com aquilo que ela está pregando? Quando eu olho o que ela fala e o que ela faz. Se entre a ação e o que é dito existe consistência, existe harmonia, eu tenho uma pessoa coerente. E assim como Cristo, que pregou amor, humildade, perdão, viveu de forma muito simples e nas suas atitudes até hoje, tanto é que até hoje ressoam, tanto é que ela foi atemporal. Todo o ensinamento do Cristo, ele está aí até hoje e é atual. Por quê? Porque a gente tem um exemplo de verdade.
A gente tem o exemplo de vivência, né? Tudo aquilo que o Cristo pregava era aquilo que ele vivenciava, era o dia a dia dele, era a verdade dele. Eu vou deixar o caderninho aqui só para... Então, quando a gente pensa, né, em como eu posso me guardar desses falsos profetas, daquilo que vai me desviar do caminho, né, do meu propósito, da minha jornada evolutiva aqui na Terra, eu vou olhar a questão da conduta, né? Assim como Cristo vivenciou tudo o que ele pregava, e quando a gente olha para os grandes homens da humanidade, né, os grandes exemplos também eram nesse sentido de viver o amor ao próximo, a humildade, a gratidão pela vida, e a gente conseguir enxergar isso nas ações dessas pessoas. Assim eu vou olhar também em relação àquele que entra no meu caminho, né, mesmo que seja com um discurso eloquente, se aquela pessoa vivencia, né? Porque quantas vezes as pessoas pregam uma coisa e quando a gente vai olhar a conduta é completamente diferente, não tem consistência, né? Olha, não vamos julgar, e daqui a pouco você está vendo a pessoa envolvida em maledicência, em fofoca, né? Não, mas aqui eu estou só falando a verdade. Então a conduta, ela é um grande indicador se aquela pessoa que se apresenta para a gente como semeador do Cristo realmente vivencia aquilo que é pregado, né? E um outro aspecto muito importante, ele já diz respeito a nós. Como que a gente se coloca nas nossas relações? Como que é o meu canal com o Cristo? Como que eu me coloco, como que eu vivencio a minha espiritualidade? Jesus. Isso. Mas eu me coloco diante de Jesus somente quando eu estou com algum problema? Será que eu estou buscando Deus só quando a coisa aperta? Porque a gente tem essa tendência, né? Tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô legal, deixa Deus lá e eu tô aqui. Aí a hora que a coisa aperta, a hora que a dor chega, aí eu vou buscar Cristo. Só que a hora que eu espero isso acontecer, eu tô numa situação de fragilidade tão grande, emocional, eu tô tão fragilizado que eu posso às vezes buscar ajuda e me colocar numa condição de ser enganado, né? De ser ludibriado. Por quê? Porque eu não tenho um canal consistente com Deus. Eu só busco a Deus quando a coisa aperta, quando eu estou numa situação em que um problema se apresenta na minha vida. E a nossa relação com Deus não pode ser assim, né, gente? A nossa relação com Deus, ela tem que ser consistente. A nossa fé, ela precisa ser consistente. Porque quando eu busco a Deus, é como se fosse uma plantinha ali. É uma relação viva, né? É viva. Deus está aí. A gente é como se fosse o ar. A gente não pode ver o ar, mas a gente sente, porque a gente não vive sem ele, né? Eu sinto quando eu encho o meu pulmão, eu estou sentindo que eu estou vivo porque eu estou respirando, né? Então, quando eu busco ter uma relação consistente com Deus, ainda que eu não possa pegá-lo, que eu não possa vê-lo, e é real, ela é muito real na nossa vida, é como uma plantinha que eu vou regar todos os dias, eu vou cuidar, eu vou pôr ela no sol, eu vou falar com ela e ela vai florescer, ela vai ficar linda. Vou chegar um pouquinho para cá. Então, a partir do momento que eu cuido dessa minha relação com Deus, eu fortaleço esse laço, eu me coloco numa condição, deixa eu puxar o fio para cá. Eu me coloco numa condição de que eu estou buscando fortalecer o meu canal, a minha espiritualidade. E a partir desse momento, eu fortaleço os meus laços com Deus. Eu, tanto na questão energética, né, áurica, eu começo a me sentir fortalecido na minha fé. Então, até os momentos de desafio, de problemas, de dificuldades, eu vou vivenciar de uma forma diferente. Esse desespero que normalmente é comum quando a gente... Eu não estou falando para que a gente... Não é que a gente não vai ter
momentos em que a gente vai se sentir vulnerável, vai precisar de ajuda, e isso é normal, a gente está aqui para isso, para essa troca, para essa construção conjunta. Né? Não é para a gente se fechar. A espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, não é para que a gente fique numa bolinha, eu estou aqui, eu vou fazer tudo sozinho. Não é isso, a gente não é autossuficiente, a gente precisa. Nós estamos construindo o que nós somos juntos, porque o outro tem muito a ensinar para a gente e a gente também tem muito para ensinar para o outro. Né? Quantas vezes a gente está numa situação em que a gente está tão abalado e a gente procura o outro, e essa troca de experiência, né, nos dá força para falar, não, olha, aquela pessoa enfrentou isso, eu também consigo, eu também sou filho de Deus, eu também tenho essa fé. Mas quando eu falo construir esse fortalecimento do nosso papel com Deus, isso nos blinda de uma forma que, ao passar por momentos de dificuldade, eu vou começar a tentar enxergar o que a vida está tentando me trazer com aquele ensinamento, porque tem um propósito, a gente aprende pelo amor, mas parece que a dor marca mais, né? O ensinamento da dor, ele fica ali, gravado, né? Marca muito. Então, esse terceiro elemento, ele é um elemento que nos coloca em condição de maior ou menor vulnerabilidade em relação àquele que às vezes entra na nossa vida para trazer confusão, ao falso profeta. Então, se eu paro de idolatrar as pessoas, eu tento enxergar aquilo que está sendo trazido para mim com um olhar mais crítico, faz sentido para mim? Né? Dentro do meu propósito, dentro do ensinamento que eu venho buscando, né, da minha vivência com Deus, faz sentido isso aqui? Eu olho o comportamento daquela pessoa e acho que alguma coisa ali não está casando, né? Eu estudo o Evangelho, eu vivencio, eu observo pessoas como Jesus Cristo. Gente, e aí quando a gente fala de exemplo, tá? A gente está falando de exemplo dentro da nossa, trazendo a nossa consciência de que Deus sabe que nós somos seres em construção e que a gente não tem que se punir porque às vezes a gente erra, não. Mas é uma coisa a gente está errando, tentando o caminho, tentando acertar, e outra coisa é a gente se desviar completamente daquilo que a gente está falando que faz, né? É uma diferença enorme. Então, assim, dentro desses exemplos que a gente teve até hoje, né, Jesus, e aí eu vou até além da religião, Jesus, Buda, grandes filósofos, né, aquilo que era, até homens que às vezes não tiveram tanta notoriedade social, mas que foram autores de grandes obras, né, ajudaram pessoas, instituíram grandes projetos para a humanidade, deixaram grandes invenções. Quando eu olho, tiro essa pessoa do pedestal e olho ela como ela é no dia a dia, como que são as ações dela, como que é aquilo que ela fala, se tem coerência, e dentro da minha fé, que eu alimento todo dia, dentro da minha coerência, eu consigo enxergar dia a dia que essas coisas todas convergem, eu consigo identificar mais facilmente aquele que realmente traz um ensinamento, aquele que realmente tem consistência naquilo que fala, daquele falso profeta, né? Daquele que entra realmente somente para trazer a confusão, para trazer o caos, para confundir a mente da gente. E infelizmente a gente está vivendo momentos, infelizmente ou felizmente, porque a gente está passando pelo momento da transição planetária, em que cada vez mais é comum a gente se deparar com esses falsos profetas, né? E é a nossa conduta que vai fazer toda a diferença, para que a gente possa se guardar, né? Porque dentro da lei divina, dentro daquilo que a gente aprende, de uma lei básica, que é a lei do plantio e né, da semeadura e colheita, a gente sabe que em relação a Deus, o que eu posso fazer é a minha responsabilidade, é aquilo que eu estabeleci para o meu propósito. Aquilo que aquela pessoa que se propõe a ser semeador do Cristo e que está tentando desviar caminho, que está tentando tirar o foco, ali é a relação dele com Deus. Ali é um outro patamar. Isso. E ele que vai prestar contas perante a Deus aquilo que ele
está plantando, né? O nosso papel como irmão é compreender que cada um tem seu processo, cada um está no seu momento e que a gente está junto não por acaso. A gente está junto para que a gente tenha essa troca, para que a gente consiga construir juntos, ser uma versão a cada dia, uma versão melhor de nós mesmos, né? Porque é isso que a gente está aqui para fazer. E que essa possibilidade de troca dentro das relações traz muita riqueza para esse processo. Traz muita riqueza, traz amparo, traz rede de apoio. Como é gostoso isso, né? Como é gostoso quando a gente encontra pessoas no nosso caminho que trazem luz, que trazem serenidade. Isso é uma delícia. Mas o oposto também é necessário. Essa semana saiu, tem uma semana já, saiu um filme infantil que se chama Divertidamente. E é um filme engraçado porque ele acontece dentro da cabecinha de uma menininha. As nossas emoções, ele representa as nossas emoções. E na primeira versão desse filme, ela está pequenininha, então ela está lidando ali com as emoções mais básicas do ser humano, né? A alegria, a tristeza, né? São várias emoções. E aí no segundo agora, ele traz a transição para uma faixa ela já amadurecendo, né? Adolescência. E é muito interessante porque num dado momento do filme, um ensinamento, que é um filme de criança, mas a gente entra na história e você vê que o ensinamento é profundo. Em um dado momento do filme, a gente vê que a menininha, a emoção que é a alegria, ela começa a descartar as outras emoções, ela quer ficar só com o lado positivo. Só que isso começa a trazer problema para aquela menininha. Por quê? Porque nós somos seres complexos, a gente tem várias emoções. E o que faz a gente lidar e ser quem nós somos na nossa essência é a gente harmonizar tudo isso, é a gente aprender a trabalhar tudo isso, né? Então eu não consigo viver só de experiência positiva, eu tenho os meus aprendizados. Então essas pessoas que surgem no nosso caminho, às vezes, que a gente fala, poxa, mas por que eu conheci essa pessoa que me desviou tanto, que me falou, que manipulou, que brincou com a minha fé dessa forma? Essa pessoa também tem um papel na nossa vida, ela também tem um aprendizado, a gente também tem o que aprender com ela. Então, que a gente seja grato, né? Que a gente saiba lidar com isso, ser gratos com essas oportunidades que a vida nos traz, seja ela de amorosidade no caminho, das pessoas que acolhem, das pessoas que fortalecem, né, os nossos laços, a nossa rede de apoio, seja com as pessoas que ainda também, como nós, estão num processo de aprendizado, estão crescendo junto com a gente e ainda estão na erraticidade. Porque cada um tem seu processo, a gente tem que saber entender, mas a gente também tem que saber diferenciar, né, aquilo que é essência daquilo que é aparência, né? Porque quando eu aprendo, quando eu fortaleço esse meu laço com Deus, quando eu assumo com responsabilidade o meu papel perante o meu processo evolutivo, eu vou ser eu vou me tornar menos propício a ser enganado por esses falsos profetas e as pessoas que entram no nosso caminho para nos ensinar, mas que por alguma razão a gente, né, pode muito bem tirar aquele aprendizado sem se envolver, sem se desviar tanto e sem causar tanto dano para nós e para o outro. E com relação, e quando já aconteceu, que a gente saiba nutrir por aquela pessoa o perdão, né, entender que ele também está num processo de crescimento, que ele também vai ter o ajuste, né, com Deus. Mas o nosso papel é o quê? É estabelecer o nosso. Então, o que eu deixo para vocês, como reflexão dessa passagem, né, guardai-vos dos falsos profetas, estabeleçam, fortaleçam esse canal divino. Como que a gente faz isso? Com a prece, né, com o perdão, com vivência, trazendo amorosidade para o caminho, vivenciando os ensinamentos do Cristo de forma consistente, porque a partir dessa relação consistente eu vou ter mais clareza e eu vou estar mais blindado diante das energias malignas, tá bom?
Desejo para vocês, meus irmãos, um domingo excelente, né? Que a gente possa cada vez mais vivenciar o amor, o perdão, né? Nas nossas relações, o aprendizado, que a gente saiba enxergar a oportunidade no outro, né? E que isso cada vez mais nos traga para dentro do nosso propósito, tá bom? Que assim seja. Muito, muito, muito obrigada e gratidão pelo tempo de vocês. PC? Foi? Então é isso, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Oi. Quando a gente dá o passe, e depois eu quero falar contigo quando você ir embora, tá? Tá. Epa, quando você der o passe, você faz a prece? Faço. Tá bom? Faço. Bom, então depois de nutrir um pouquinho o nosso coraçãozinho, né? Nosso espírito, vamos fazer uma prece para que a gente possa receber agora o alimento da alma, né? Para que a gente possa cada vez mais conseguir trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Então vamos fechar nossos olhinhos um tempinho, agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos vivos, né? Por mais essa etapa de aprendizado, que cada dia seja uma oportunidade de crescimento para todos nós. Que a gente sinta sempre esse amparo do Cristo, esse fortalecimento dentro da verdade, da experiência e do exemplo de cada um. E que a gente consiga trazer isso para as nossas vidas, as nossas relações. Vamos juntos fazer a oração que o Pai nos ensinou? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Senhor, agradecemos infinitamente ao dia de hoje, agradecemos a cada pessoa aqui, agradecemos as suas bênçãos, as bênçãos que o Senhor derramaste sobre todos nós. Que nós tenhamos um restante de domingo iluminado, que nós tenhamos uma semana iluminada e que nós saibamos cada dia nas nossas ações vivenciar o seu aprendizado divino, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus.